Oi gente, tudo bem? Faz um tempinho que eu não gravo vídeos, eu andei um pouquinho sumida aqui no canal, mas eu decidi fazer uma série de vídeos contando um pouquinho sobre como é cada ano da FAMERP, né, até agora, né, até o terceiro ano, que foi o que eu completei recentemente. E aí eu pretendo falar também como é o quarto ano, quando eu terminar o quarto ano, o quinto e o sexto, enfim. Daí esse vídeo vai ser para falar especificamente sobre o primeiro ano da faculdade, que eu cursei em 2015, já faz um tempinho. E aí eu vou falar um pouquinho matéria por matéria, o que eu tive, qual foi a matéria e um pouquinho de cada matéria para vocês entenderem como que é a grade curricular lá da FAMERP. Ainda é pelo método tradicional, ela não é PBL, né? Então a gente tem as aulas teóricas, sentado na cadeira, assistindo aula, não é aquele esquema de tutoria, que para falar a verdade eu nem sei bem explicar como que é. Então eu vou começar falando pelas matérias que eu tive no primeiro ano, e a primeira dela, que é a queridinha de todas, que é a anatomia, né? Todo mundo, quando entra na faculdade de medicina, fica super ansioso pelas aulas de anatomia, que de fato eu acho que é a parte mais legal da faculdade, que é onde a gente tem contato com o corpo humano, com as peças anatômicas, o laboratório de anatomia, enfim. A nossa carga horária lá na faculdade é bastante grande, a gente tem aulas durante o ano inteiro de anatomia, sendo que a gente tem aulas intercaladas entre aulas teóricas e aulas práticas. Nas teóricas a gente tem aula na sala de aula, né, com o professor falando sobre a matéria, mostrando, fazendo projeção de slides, e na aula prática a gente vai para o laboratório de anatomia, você pode levar seu atlas. Eu costumava usar o atlas, o Sobota aqui no iPad mesmo, eu não tive dinheiro para comprar o atlas físico porque é caro, então eu usava o atlas no celular ou pegava na biblioteca, e a gente vai olhando no atlas e vai vendo as peças anatômicas que tem nos laboratórios. E geralmente são peças muito velhas. Peças, eu quero dizer partes do corpo humano mesmo, ou cadáveres, mas a gente tem mais contato com peças, não com o cadáver mesmo. O cadáver, né, o corpo inteiro, são em aulas específicas junto com os professores. A maioria das coisas que a gente tem, ai, desculpem o palavreado, mas é assim, uma baciona cheia de coisa lá dentro. Cheio de... Dependendo da aula também, né, a gente vai por sistemas, então tem o sistema gastrointestinal, sistema respiratório. Então no sistema respiratório tem uma bacia de pulmão, aí no sistema gastrointestinal tem uma bacia com intestino, estômago, enfim, aí a gente vai pegando as peças e olhando estrutura por estrutura de acordo com o roteiro que o professor dá na aula. Tem gente que ama, tem gente que odeia, porque é muito decoreba também, né? Principalmente na parte de ossos, por exemplo, tem uma lista gigantesca de coisas que a gente tem que decorar, e é nome de osso, e é buraco, e assim, não tem só o nome do osso, tipo, por exemplo, o fêmur, tem o fêmur, Aí tem a cabeça do fêmur, aí tem o trocantera, aí tem não sei o que, tem a ranhura, tem não sei o que. Muitas coisas. Então é um pouquinho chato porque você tem que ficar decorando todos esses nomes. Mas eu gostava bastante, assim, as aulas de anatomia, sério, eram muito boas, as práticas também. E foi uma das coisas que eu mais gostei durante o primeiro ano. Outra matéria que a gente teve foi biologia celular. Aqui na FAMERP é uma matéria curta, né? Ela dura menos de um semestre. Eu não sei direito a carga horária, porque eu não tenho aqui anotado, mas é uma matéria curta, só que é uma matéria muito difícil. É uma professora muito rigorosa. Eu acho que mudou agora pro pessoal que fez ano passado. Mas no meu ano era uma professora e ela era bastante rigorosa. A gente vê assim o detalhe da biologia celular mesmo, mas não o que a gente está acostumado a ver no cursinho, né? Uma coisa muito mais aprofundada. Então a gente aprende o nome da proteína que liga entre uma célula e outra, e a fibronectina e as aquaporinas. Enfim, uma série de coisas, uma série de detalhezinhos que acaba ficando maçante também, para falar a verdade. Apesar de no começo eu gostar, porque fala sobre a célula e o metabolismo celular, quando vai entrando muito no detalhe da estrutura que você tem que saber decorar, e aí acaba ficando um pouco chato. A gente teve também biologia molecular, que foi um pouco focada no DNA, né, na questão genética, na transcrição, replicação do DNA. Eu achei muito chato.
muito chato. Foi uma das piores matérias para mim durante o primeiro ano, foi biologia molecular, porque também a transcrição, replicação, RNA mensageiro, transportador, é muito chato, é muito detalhe, e você saber também as proteínas e a conformação das proteínas, enfim, não é minha praia, não gostei. A gente teve também bioquímica. Bioquímica é uma matéria que também a grande maioria das pessoas odeiam, porque é muito difícil. Eu já gostei mais de bioquímica, porque a gente aprende também sobre o metabolismo. Aí tem o metabolismo do lipídio, metabolismo da glicose, metabolismo metabolismo do carboidrato, enfim, deu branco já. Então tem aquele ciclo bioquímico que realmente é muito complexo e as pessoas geralmente se assustam muito com aquilo, e é assustador mesmo, porque Luke, assim não. E esse rabo aqui na frente? É assustador mesmo, assim, aquele ciclo bioquímico maluco, aquelas rotas metabólicas todas, mas no fundo você percebe que as coisas fazem sentido e você também não precisa decorar tudo aquilo no detalhe, entendeu? Você precisa ter uma noção geral de como que é o metabolismo de cada substância química, e isso é importante para no final você aprender fisiologia. Parece que não é tão importante, mas quando você vai ver, tipo, você vai lidar com aquilo de alguma forma e isso ajuda você a consolidar o conhecimento mais para frente. A gente teve também a embriologia. A embriologia foi muito legal, eu gostei muito, que é você entender como que o embrião se forma e como que ele vai dar origem a um ser vivo. Né, no caso, um ser humano. Desde a concepção, né, da fecundação do zigoto com o óvulo. E a mórula, não, a blástula, mórula, e já esqueci também. Mas é muito legal. Eu lembro que eu tive uma aula de embriologia do olho, que eu fiquei, tipo, encantada. Como o corpo humano é fantástico e como as coisas se formam. E, nossa, eu gostava bastante. A professora era muito boa e eu gostava. Teve também histologia, que é você estudar... É como se fosse uma anatomia, só que uma anatomia microscópica, porque a gente também estudava os diversos aparelhos, só que microscopicamente. Então, assim, a gente ia lá, sistema respiratório, aí a gente estudava como que é o epitélio do sistema respiratório, como que é a célula do sistema respiratório, como que você identifica essa célula no microscópio, como que é uma célula saudável, como que é uma célula alterada. Isso tudo também faz parte... te ajuda também a entender lá no segundo ano a fisiologia daquele sistema. E é muito legal. A gente teve aula também com a professora, a mesma professora que deu aula de biologia celular, que é uma professora bastante rígida, mas eu gostava bastante da matéria em si, apesar de ter dificuldade, eu tive muita dificuldade no começo, sofria bastante, estudava bastante e não tirava notas boas, tanto que no final eu peguei exame, eu fiquei muito decepcionada, fiquei bastante triste, foi uma época meio difícil assim da faculdade, mas eu gostava de estudar a matéria. Não gostava de fazer prova dessa matéria, porque era muito traumático. A gente tinha aula teórica e aula prática. Na teórica a gente assistia às aulas e na prática a gente ia no laboratório olhar as lâminas. Então de manhã a gente tinha aula de sistema reprodutor, por exemplo. E aí à tarde a gente ia lá no laboratório e olhava as lâminas, olhava uma lâmina de ovário, olhava um óvulo, né, olhava um espermatozoide, olhava as células de Leydig lá que estão presentes no testículo, enfim. Eu gostava bastante, apesar de ter sofrido bastante também. No final das contas dá tudo certo, a gente desespera, mas dá tudo certo. A gente também teve aula de imagens, que é uma matéria meio... Eu tenho a impressão de que ela tá no ano errado, ela não deveria ser dada no primeiro ano. Ela tem a ver com anatomia, só que a gente vê, tipo, anatomia radiológica, né? Mais ou menos assim, tipo, a gente vê... raio-x, ressonância, tomografia, enfim, aprende o que é cada um e identificar as estruturas nesses exames. Só que a gente ainda não está muito bem preparado na anatomia para conseguir identificar essas imagens. Então eu lembro que a gente teve aula de ultrassom e tava todo mundo assim, tipo...
só vejo um borrão, não sei o que é isso, enfim. A gente também teve aula de introdução à metodologia científica, que é basicamente aprender a fazer pesquisas bibliográficas, né, e usar os bancos de dados, o PubMed, o banco da FAPESP, enfim. A gente aprendeu também a fazer o nosso currículo Lattes, que é um currículo científico, né, que as pessoas quando vão para a área de pesquisa têm que ter. E aprende a fazer trabalhos mais voltados para apresentações científicas. Então a gente teve que fazer pôster, fazer apresentação formal, aprende um pouquinho sobre normas de formatação, né, a BNT e tal. A gente também teve psicologia médica 1, que eu não fiz. Eu consegui dispensa dessa disciplina porque, né, autoexplicativo. Então era um horário livre que eu tinha na grade, ainda bem, eu precisava desse horário. Foi muito bem aproveitado por mim nas minhas horas de sono e quando eu precisava estudar também eu usava esse horário livre. A gente também teve saúde coletiva, que é quando a gente começa a aprender um pouquinho sobre SUS, sobre Conferência Nacional de Saúde, como que o SUS nasceu, como que ele é hoje em dia, né? E eu gostei bastante dos temas que eram abordados. Bom, basicamente foram essas as matérias que eu tive, né, no primeiro ano, e vou confessar para vocês que o primeiro ano foi um ano muito chato, foi um ano muito cansativo, justamente por ter bastante matéria básica. Vocês viram que não tem nada focado à medicina, né, especificamente. Então, tipo, a gente não vai para o hospital, não aprende a atender, não aprende nada, né? Então, são matérias bem básicas, por isso que o primeiro ano ele está inserido no ciclo básico do curso de medicina, junto com o segundo ano também. E acaba que é mesmo cansativo, é pesado, a maioria das pessoas não gostam porque se afasta muito da prática médica e só depois que na verdade a gente dá um pouco mais de valor e vê como que ele é importante de fato para consolidar alguns conhecimentos que a gente vai conseguir mais para frente. Para mim foi um ano difícil, foi um ano de adaptação. Eu tinha mudado, eu tinha saído de São Paulo, estava numa cidade nova, numa cidade pequena, né, porque eu venho de São Paulo. Então, foi um ano difícil, foi um ano de adaptação, mas foi um ano de muito aprendizado também, né? Voltar à faculdade, estando mais velha, voltar a lidar com as pessoas mais novas, que são, em média, uns 8 anos mais novos do que eu. Mas faz parte do caminho, né? Enfim, de qualquer forma, eu estava muito feliz também por estar dentro de uma faculdade de medicina e todo o esforço valia a pena. Como vale a pena até hoje, porque eu sei que no final eu vou conseguir fazer o que eu realmente sempre quis fazer. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei e nem de se inscrever no canal. Semana que vem eu solto outro vídeo falando sobre o segundo ano da faculdade. Ainda tem o segundo e o terceiro. E o quarto ano vocês vão acompanhando comigo nas redes sociais, no Instagram. E agora tem página no Facebook também da Vida Medicina. E se você tiver dúvida, tiver pergunta, escreve aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá bom? É isso, um beijão e até mais. Tchau!